Bom, a nossa última dinâmica antes do network, então lembrando, agora a gente vai ter a mesa redonda. Terminando a mesa redonda, aqui na sala ao lado, onde tinha o coffee break, então vai ter um show para o pessoal poder fazer um network, tá? Então, primeiro de tudo, convidar o Bernardino, José Bernardino Botelho, nosso sócio fundador da Validez Engenharia, para presidir a mesa redonda. Atualmente, além de nosso conselheiro, o Bernardino acabou de passar o bastão, era presidente do CPTB, do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens. Tá? Convidar o Roberto Santos, gerente de engenharia da Samarco, por favor. O Adriano Espechit, que está lá no fundo, CEO, atual CEO da Potássio do Brasil e diretor executivo da Catamanga. E vamos também ter a presença do Alexandre Mello, que é diretor do IBRAM. Ele deve, eu sei do telefone dele, ele deve em breve regressar e podemos iniciar no Bernardino na hora que o Alexandre regressar, a gente integra. Beleza? Dani, cadê outro? Ah, então tá. Então acho que podemos fazer a dinâmica. Temos 2 microfones, vocês vão compartilhando o microfone. Muito bem. Eu me desculpar, eu estou um pouco afônico, mas eu acho que dá para chegar até o final. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que eu estou aqui nesse workshop programado e realizado. Alexandre chegando aí, por favor. Já está na hora do palco. Então, o tempo está curto, conforme o nosso amigo aí, condutor do processo, nós vamos agilizar. Nós temos a presença aqui de 3 especialistas que vão tecer considerações sobre esse processo de mineração, sobre a comercialização eventual, implantação de projeto, e depois temos também a apresentação do Alexandre de Mello, que é presidente do IBRAM, para fazer algumas considerações a respeito da função do IBRAM no contexto da mineração no nosso país. Para iniciar, eu gostaria de convidar o Dr. Adriano Espechit para fazer uma apresentação do que é a Potássio Brasil, né? É um projeto muito importante. Eu tive inspecionando um pouco a internet para poder entender um pouco. Eu já tinha escutado esse barulho todo do potássio, da nossa dependência do potássio aqui no nosso país, que praticamente a nossa agricultura depende de importação de potássio. Então, da importância desse projeto para o desenvolvimento e a manutenção da nossa política de implantação dessa política fortemente agrária do nosso país. Então, ele é diretor da Potássio do Brasil e é sócio fundador aí da J-Mendo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse, então, uma apresentação para nós do projeto e da própria Potássio do Brasil Limitada. Ok. Boa tarde, irmão. Desculpa, acordou o pessoal aí, foi bom, né? Eu fui ali tomar um coffee break, vi o chopp, falei assim, dá para fazer o chopp antes da network, né? Porque aí ficaria mais tranquilo. Mas é um prazer, Bernardino, em seu nome, eu agradeço mais uma vez a Red 5 pelo convite e gostaria de fazer, eu acho que o tempo é curto, então eu vou falar um pouquinho depressa. Mas primeira coisa, quem conhece o projeto Potássio Autazes? Maravilha, eu adoro quando ninguém conhece, porque aí eu faço sobre o meu objetivo. Opa. Desculpa. E tem algumas pessoas também online, então elas não têm condição de levantar a mão para eu ver, então fica dessa forma. Bom, como o Bernardino falou, nós somos completamente dependentes de fertilizantes no nosso agronegócio brasileiro. Hoje a gente importa cerca de 85% dos fertilizantes, N, P e K, e no caso do potássio, que é o K, tem gente que acha que é o P, mas o P dos fosfatados e o N dos nitrogenados, a gente importa 98% do cloreto de potássio.
Nós só temos uma mina no Brasil, que é em Taquari, Vassouras, no município de Rosário do Catete, que hoje é operada pela Mosaic. E, pasmem, em 1988, minha primeira experiência profissional foi lá, na época de Petromisa ainda. Normalmente, as bacias evaporíticas ocorrem em grandes profundidades. No caso do Canadá, que é um dos mais conhecidos na província de Saskatchewan, elas estão a 1.100 metros de profundidade. No nosso caso aqui, o nosso cloreto de potássio está em torno de 800 metros de profundidade, no município de Altazes, no Amazonas, onde a gente vai implantar um projeto para 2,2 milhões de toneladas por ano. O que representa isso? Cerca de 20% da necessidade brasileira. O que significa isso? 25 bilhões de dólares em 23 anos, para suportar a necessidade do agronegócio brasileiro, que hoje representa mais de 25% do PIB. E mais importante do que isso, qual que é o segundo objetivo sustentável do desenvolvimento sustentável da ONU? Ninguém conhece os 17 objetivos sustentáveis da ONU? São 17, tá, gente? Então vamos lá, quem conhece o número 3? Quem é galo aqui? Tá com vergonha de levantar a mão hoje, né? Desculpa, Bernardinho, mas eu como cruzeirense, Eu também sou cruzeirense. aí, né, a gente não poderia deixar disso. Olha lá o atleticano lá no fundo, ó. O 13º, né, o 13 do galo no jogo do bicho, é exatamente a questão da mudança climática. Então a gente fala de transição energética, né, os minerais estratégicos e críticos, normalmente quais são? Eu estou querendo uma interação com o público, mas o público ou está tímido, ou depois que eu falei do galo, Minério de ferro, cobre, minério de ferro, cobre, principalmente os agora de baterias, o lítio. famoso lítio, o famoso níquel, né? Então aí, surfando a onda. Mas como eu falei aqui, né, o 13º objetivo de desenvolvimento sustentável é a questão da mudança climática, e todo mundo fala em transição energética para fazer os carros elétricos, etc. E aí a gente sempre pensa nisso. O segundo objetivo que eu falei aqui, gente, é fome zero. Quem está querendo dirigir um carro elétrico? Levanta a mão, pô. 2, 3 pessoas só? Você quer dirigir um carro elétrico enquanto tem gente passando fome e morrendo de fome? Então quem não levantou a mão já estava pensando era nisso, né? Porque já pegou isso. E não vou falar aqui de política, mas na abertura da Assembleia Geral da ONU foi falado 750 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. E você sabia que o Brasil é importante no agronegócio e na segurança alimentar do mundo? Quantos por cento de suco de laranja no mundo saem do Brasil? Porcentagem eu não sei, mas é grande, né? 75%, gente. 75% do suco de laranja tomado no mundo inteiro sai desse país aqui. De cada 5 pratos de comida no mundo, 1 sai do Brasil. Então, o nosso negócio, o nosso agronegócio, ele não só é importante para o nosso PIB, não. Ele é importante para a segurança alimentar Tem um ponto a mais. do mundo. Que o fosfato que nós importamos, a exceção do Canadá, vem da Bielorrússia, vem da Rússia e vem de Israel, um país em conflito. Não é só fazer um ajuste, não é os fosfatos, é o potássio. Desculpa, potássio. Exatamente. Desculpa, eu falei né? Então nós somos dependentes desses países. Ele fez o dever de casa direitinho. não podia chegar aqui mudo, né? Então, exatamente, países que têm sanções econômicas dos Estados Unidos e nós somos parceiros comerciais, consequentemente nossas, que no caso a Bielorrússia, a Rússia com a guerra com a Ucrânia, Israel agora com essa situação, e o Canadá seria o país que teria o menor problema geopolítico dentro dos que produzem cloreto de potássio hoje no mundo.
Mas voltando aqui, né, e eu não sei quanto tempo eu tenho, se você me deixar falar, eu vou até 8 horas da noite, mas é só botar um copo de chopp aqui na frente que eu paro na hora. Então, assim, é um projeto mega bilionário. Só de investimento em Autazes nós vamos colocar 2,5 bilhões de dólares. São 2 shafts de 8 metros de diâmetro com 930 metros de profundidade, passando por 19 aquíferos nos primeiros 490 metros. Então eu estou dando algumas informações aí que o pessoal mais técnico vai começar a ficar assim. Então, assim, tem nego já querendo fazer simulação, querendo fazer de tudo. Logicamente que as técnicas de perfuração vocês dominam, mas é com freezing. Então vamos congelar para poder escavar. Provavelmente vai ser com máquina contínua, tá? Que está evoluindo muito isso no mundo. Então os 2 últimos... Com esse diâmetro? Com esse diâmetro. O shaft de Jassen, agora lá em Saskatchewan, foi perfurado com uma máquina contínua, e mais um na Jordânia também foi perfurado com máquina contínua. Hã? Diâmetro de 8 metros? 8 metros de diâmetro. Tem uma tecnologia também que você entra com a perfuração e perfura de baixo para cima. Só que é impossível, né? 900 metros? Só que é impossível. Eu posso até fazer um shaft com o minerador contínuo ou manual, e o segundo shaft eu usar o boring raise, que é o método de cima, de baixo para cima. Então, assim, além disso, é uma mina subterrânea, método de lavra de câmaras e pilares contínuos, alongados. E a gente vai ter o nosso resíduo vai ser estocado temporariamente na superfície, para quando eu tiver espaços vazios eu poder fazer o backfill da mina com o nosso resíduo. Detalhe, o nosso resíduo é sal de cozinha, NaCl, né? Porque a silvinita é uma mistura de halita com silvita, halita, sal de cozinha, a silvita é o cloreto de potássio. Então a gente leva para a superfície. Método de beneficiamento, alguém conhece? Hot leaching, água quente. O cloreto de potássio solubiliza primeiro, você separa o licor, recristaliza, compacta e está pronto o nosso produto para ser entregue ao mercado consumidor do Mato Grosso, principalmente, que consome 4,5 milhões de toneladas por ano. 50% praticamente. Nós temos condição de dobrar essa produção, triplicar essa produção, quintuplicar essa produção, trazendo o Brasil para a autossuficiência e, eventualmente, sextuplicar e começar a sermos exportador. Isso a gente pode falar com orgulho, porque nós estamos no Plano Nacional de Fertilizantes, no Prominerais Estratégicos, no PPI, que é o Programa de Participações e Investimento do governo federal. Então a gente tem esse horizonte. Logicamente que um projeto desse não é implantado da noite para o dia. Só o tempo de implantação nosso é da ordem de 4 a 5 anos. Hoje um shaft desse para você escavar é 1,5 metro a 2 metros por dia. Né? Então assim, só para vocês terem uma ideia, os 2 shafts, vou fazer a conta, com o minerador, o escavador contínuo, a gente conseguiria economizar algo em torno de 9 meses. Bom, eu fiz uma geral, né? 23 anos de vida útil do projeto. Existem algumas condições, nós estamos hoje na fase de licença de instalação, nós requeremos as licenças de instalação dia 25 de agosto passado. Estamos aguardando a análise do órgão ambiental estadual, que é o IPAAN. E nós também terminamos a consulta prévia, livre, informada e de boa fé à comunidade indígena que está a até 10 quilômetros de distância do nosso projeto, seguindo a convenção da OIT 169 da ONU, que é uma convenção que o Brasil é signatário. Então, eu fiz uma geral, Bernardino, não sei se ela foi
se você tiver alguma pergunta assim, para começar a me puxar de novo, para eu ficar mais meia hora falando. Eu só queria que você completasse. O potássio, eu acho que já está bem clara a situação, mas é a J-Mendo, um pouquinho da história da J-Mendo. Bom, desculpa, eu acho que eu desliguei, desculpa, agora ele começa a me falar uma coisa que me emociona, né? Então, assim, em primeiro lugar, a J-Mendo Consultoria Empresarial é uma empresa que foi fundada pelo José Mendo Misael de Souza, que há 46 anos atrás ajudou a fundar o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. O Zé Mendo, ele sempre foi meu mentor profissional no início e depois pessoal. A gente brincava muito, né, que ele falava que eu era o filho adotivo dele. Depois que ele conheceu minha esposa, eu tornei o genro adotivo dele. Aí ele adotou, foi minha esposa. A J-Mendo é uma empresa de consultoria que tem 3 pilares basicamente. Ela trabalha tanto com a questão de consultoria técnica, consultoria empresarial e negócios em mineração de uma forma em geral. O Marcelo vai me permitir falar, nós tivemos um relacionamento na época ainda de VLB, antes da oficialização da transferência para a Red 5, exatamente numa questão de conhecimento de mercado de mineração, para poder estar auxiliando a tomada de decisões de planejamento estratégico interno da VLB, por exemplo. Outras coisas que nós fizemos os 84 estudos que embasaram o Plano Nacional de Mineração 2030, que está sendo revisado agora e virando o Plano Nacional de Mineração 2050. Foram 84 estudos que são muito consultados até hoje. Também nós fizemos os EPTM, Zonas de Processamento e Tratamento de Minério, esses 2 produtos foram para o Ministério de Minas e Energia. Também trabalhamos em Angola, o Plano Nacional de Geologia de Angola foi feito pela J-Mendo, na Venezuela e no Equador. E outros trabalhos de diversos projetos aqui no Brasil, envolvendo diversas commodities. Muito bom, muito obrigado. Passaremos agora para o segundo, o Dr. Roberto Lúcio dos Santos. Ele é gerente de engenharia da Samarco. Hoje não, foi ontem, né? Ontem eu fiquei sabendo que ele foi meu aluno também, assim como o Dr. Sérgio Paraíso. Ambos foram meus alunos. Eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a oportunidade de ter sido professor e de pessoas tão especiais como estão na minha frente aqui, o Sérgio e o Roberto. Roberto, um pouco da sua experiência na Samarco, para nós começarmos os nossos diálogos aqui. Muito obrigado, professor Bernardino. Obrigado ao time da Red 5 pelo convite. Vou tentar administrar aqui para não falar tão alto no microfone. É um orgulho para mim, uma honra estar aqui, podendo representar a Samarco, falar um pouco da minha história. Eu estou como gerente lá e completo agora 9 anos trabalhando na Samarco e praticamente 17 anos de história junto com a empresa. Haja vista que antes disso eu trabalhava numa consultoria envolvido praticamente só com os projetos da Samarco. Então, já nesses anos eu tive a oportunidade de participar do momento mais pujante da empresa, eu diria, que foi a implantação da 3ª e 4ª pilotizações, né, em tempos diferentes, né, em 2008, 2009 a primeira e perto de 2014 a 4ª pilotização. E logo que eu entrei na Samarco, tive a oportunidade também de participar de todo o processo do rompimento da barragem, do fundão, e agora praticamente participo das frentes que a gente tem na Samarco atualmente, tanto na descaracterização das estruturas remanescentes, quanto na retomada operacional da empresa. Hoje a Samarco já opera com 26% da sua capacidade produtiva aproximadamente, e temos um plano de retomada aí
da segunda e da terceira concentração aqui em Minas Gerais, em Germano, onde a gente retoma 100% da capacidade produtiva. Um episódio muito marcante e que vem sendo marcado também por diversas oportunidades de recuperar o que ocorreu, de trabalhar para que tenhamos uma mineração sustentável e atendida de forma robusta nos quesitos técnicos, ambientais e sociais. Sou engenheiro civil de formação, professor Bernardino. Algumas especializações em gestão. A minha carreira me oportuniza aí ter boas discussões técnicas, mas temos um time próprio muito grande, muito competente, que nos permite conduzir isso tudo adequadamente. E gostaria de deixar um primeiro comentário, o quão importante é a participação do empreendedor para corresponder a tudo que a gente teve a oportunidade de ver aqui tecnicamente, né? Samarco já viveu quase que todos os exemplos que foram trazidos aqui e precisamos ter muita responsabilidade com as soluções que são propostas, garantirmos dados de entrada adequado e o contexto adequado das empresas que trabalham conosco. Então, acho que meus comentários iniciais, eu acho que isso é muito relevante. A contextualização e saber qual é o objetivo final e por onde precisamos passar é muito importante para quem trabalha conosco. Inicialmente é isso. Eu tenho umas perguntas preparadas aqui para você. A primeira pergunta: o que mudou na Samarco em relação às estruturas geotécnicas? Como a Samarco tem planejado a disposição dos rejeitos gerados atualmente e quais serão os critérios a longo prazo? Sim, enquanto acontecia o workshop, a gente pensa em vários pontos relevantes para serem colocados, né? A Samarco, o rompimento foi um ponto de inflexão, né? E a grande mudança que já aconteceu na Samarco é a filtragem de 80% dos rejeitos que nós geramos, né? Atualmente, a Samarco tem um rejeito muito fino, conhecido como lama, e um rejeito mais arenoso, que compõe 80% do rejeito total. Hoje a Samarco já trabalha com empilhamento desse rejeito, depois de ser filtrado. E isso é muito relevante, não é uma tecnologia nova, mas nas taxas que a mineração trabalha, a gente tem certeza que é um trabalho de vanguarda, com menos de 30% de capacidade de produção. A gente gera aí 900 toneladas hora aproximadamente desse rejeito arenoso. Então, trabalhar esse rejeito como se fosse um aterro controlado, como é feito atualmente, é um desafio muito grande. Então, acho que a filtragem dos rejeitos arenosos foi a grande mudança da Samarco, e atualmente a gente tem planos para o futuro, a gente tem um licenciamento acontecendo para as estruturas de longo prazo, e como premissa básica, a Samarco se propõe a não regredir em nenhuma solução segura que já foi implantada. Então, atualmente, nós pretendemos, mesmo com o aumento da taxa para 100% de produção, manter esse tratamento dos nossos rejeitos. Acho que é muito relevante, a gente tem uma frente muito grande hoje de desenvolvimento para buscarmos novas formas de tratamento desse rejeito fino, né, que compõe 20% do rejeito total. É um material, no mínimo, curioso. Nosso rejeito fino ele tem mais minério do que tem a lavra nossa. É um material difícil de ser desaguado e, portanto, difícil de se achar uma solução similar à do rejeito arenoso, mas a Samarco hoje está muito envolvida com isso, buscando novas tecnologias, fazendo estudo de todo tipo para poder viabilizar o tratamento desse rejeito fino. E eu antes mesmo do workshop, eu pensei em como sair de algumas colocações
que são comuns, mas é impossível. Para que isso se realize, é fundamental a empresa manter o contexto para todas as disciplinas envolvidas. Que antes do rompimento eu tinha uma carreira que cuidava da parte industrial. Depois do rompimento eu me envolvi muito com a parte geotécnica, e hoje a gente tem a convicção de que as duas partes andam juntas, né? Muitas vezes você consegue filtrar o material, mas você não pode imaginar que aquilo é transportável como acontece com outros tantos materiais. Você precisa estudar, você precisa conhecer o comportamento geotécnico daquele material, como que aquela estrutura vai se comportar a longo prazo, para que possamos garantir aí soluções robustas e sustentáveis, né? Que a gente reacomode os rejeitos de uma forma ambientalmente, socialmente adequadas. É isso. Obrigado. Mais uma pergunta. Considerando que a Samarco está descaracterizando a cava e a barragem do Germano, foi identificado algum impacto hidrológico e hidráulico jusante dessas estruturas? Essa pergunta é ótima. Eu não sei se eu estou vendo o Andrei aqui ainda. O Andrei trouxe um exemplo para a gente aqui hoje, e cada frase que ele deixou a gente conseguia perceber no projeto da Samarco. A Samarco já concluiu a descaracterização da cava de Germano e tem um processo de descaracterização da barragem de Germano. Barragem de Germano, essas informações a gente tem que tomar conta, mas me parece que é a maior barragem alteada montante da América Latina. Então nós vamos descaracterizar sem remover. E ela faz parte de um conjunto de 5 estruturas em cascata. Então, a descaracterização da barragem de Germano, ela tira uma enorme capacidade de amortecimento do nosso sistema. E isso vem resultando em obras de uma magnitude assim diferente. Eu já venho acostumando com grandes obras, mas estava relembrando alguns números. A gente tem escavado em mais de 1 milhão de metros cúbicos para fazer um canal de drenagem. São quase 20 mil metros cúbicos de concreto para poder fazer um canal. E reavaliando todas as estruturas em jusante, porque o hidrograma que vai atingir as estruturas que estão a jusante, ele é muito diferente. A gente percebe picos de vazões que não eram utilizados até então, e isso faz com que a Samarco tenha uma responsabilidade muito grande com esses movimentos. Atualmente, quando a gente pensa numa estrutura a ser construída, a gente já precisa enxergar essa estrutura descaracterizada ou fechada, como foi citado aqui em algum momento da apresentação, porque se você não trabalha ao longo da vida útil da estrutura para que ela tenha um processo de fechamento suave, você vai acabar tendo grandes investimentos, grandes impactos, né? Mais importante que o investimento, novos impactos para poder trabalhar num processo de fechamento. Então, esse processo ainda segue por mais alguns anos, 5 anos, por aí, um pouco menos talvez. A gente vem obtendo sucesso para fechar como que isso tem acontecido. São 3 grandes movimentos para se descaracterizar uma barragem igual a barragem Germano, que é a nova configuração do sistema de drenagem. É como se você tampasse o reservatório com regrade, o robustecimento das estruturas principais de contenção e diques de sela. Então, esse é um novo formato nosso, manter as estruturas descaracterizadas em todo o sistema, visto e avaliado de forma única. Todas as estruturas que nós temos em cascata. Então, hoje, o cenário nosso é esse. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Eu que agradeço, professor. Agora vamos falar sobre o IBRAM, né? Eu gostaria que o doutor Alexandre Melo também fizesse uma explanação para nós a respeito dessa instituição muito importante, uma instituição privada,
que presta grande trabalho nesse contexto da mineração no Brasil. Por favor. Obrigado, professor Bernardino, nossos colegas aqui, Adriano e Roberto. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Ainda não teve o show. Boa tarde ainda. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a Red 5, em nome do Leonardo, né, que me fez o convite. Red 5 é recente associada ao IBRAM, como também a Potássio do Brasil, a Samarco já está com a gente há muitos anos, né? Então, estou vendo Gerdau ali, estou vendo CSN, que já foi nossa associada, e espero em breve que volte a ser associada, ou seja, vejo aqui vários associados e companheiros nossos lá. MRN está com a gente também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho do IBRAM, né? Imagino que muita gente já conhece o IBRAM. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Mineração. Nós temos a nossa sede em Brasília, justamente para atender os interesses da mineração junto aos órgãos públicos, né? Lá nós estamos com contato direto com o Parlamento, né? Com o Congresso, os projetos de leis, junto aos ministérios, o Ministério de Minas e Energia, o MMA, do Meio Ambiente, MRE, MDIC agora, que retornou, né? E a própria Agência Nacional de Mineração. Nossa interação é muito grande em Brasília, por isso a nossa sede lá. Aqui em Belo Horizonte nós temos um escritório avançado, mais técnico, onde tem o Mine Hub. Eu posso falar mais à frente sobre o Mine Hub, mas eu gostaria de mencionar, Roberto, quem não conhece o escritório está convidado aí, Adriano já conhece bastante. Na entrada no nosso escritório, os porcelanatos, tanto da parede quanto do piso, são porcelanatos rústicos da lama da Samarco, lama de mineração, ou seja, rejeito de lama que pode também virar coprodutos e aí, né, para estar presente aí na construção civil. Estava vendo a palestra do Geraldo, eu fiquei até assim emocionado que eu voltei. Sou engenheiro civil federal e lembrei das minhas aulas de mecânica dos solos, né, e aquela vida de estudante. Foi bem bacana, parabéns pela palestra, tá? E então estão todos convidados a conhecer lá o nosso escritório aqui em Belo Horizonte. Temos um escritório também no Pará, em Belém, justamente para atender lá os nossos associados da região norte, né? E a nossa abrangência nacional, e cada vez mais estamos buscando estar presente nos eventos e também em todas as ações que envolvem a mineração brasileira, né? A gente está indo muito também ali no Nordeste, principalmente Bahia, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, ou seja, a gente está cada vez mais ampliando aí a nossa atuação. Alguns números que eu gostaria de mencionar para os senhores sobre o setor mineral brasileiro. Vou voltar ao IBRAM. Hoje nós temos em torno de 170 associados, tá? Desses associados, por volta de 50% são mineradoras mesmo, e as demais empresas são empresas da cadeia da mineração. Aí inclui fornecedores de equipamentos, prestadores de serviços, consultorias e escritórios de advocacia. Inclusive, né, o nosso Marcelo Mendo está com a gente lá, o escritório dele. Hoje temos por volta de 10, 11 escritórios que estão com a gente. O IBRAM representa mais de 85% da produção mineral brasileira, com esses associados que nós temos, né? Então, realmente nos dá aí a voz da mineração, né, em termos de produção. Bom, voltando aqui à nossa pauta, eu queria mencionar alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, alguns números, depois eu vou falar dos projetos. Alguns números, hoje nós temos empregabilidade direta em torno de 205 mil funcionários que trabalham na mineração. Isso a gente tem um multiplicador aí por volta de 10, 11, pegando toda a cadeia, ou seja, mais de 2,2 milhões de pessoas trabalhando na mineração brasileira. Nós tivemos, ano passado, um investimento, uma produção de mais de 340 bilhões de dólares, isso aí envolvendo 91 tipologias de minerais, e também nós temos aí uma visibilidade para os próximos 4 anos, isso é importante dizer para os senhores, 2023 a 2027,
um investimento de 50,2 bilhões de dólares, ou seja, mais de 250 bilhões de reais vão estar entrando aqui no Brasil, seja para projetos novos, ampliações, né, e também para as questões socioambientais, para os projetos socioambientais, incluindo aí os investimentos para descomissionamento de barragens. Então é um volume bem significativo aí do setor para os próximos 4 anos. Alguns dos projetos, o principal eu já vou iniciar aqui falando do nosso ISD na mineração. Tá? Logo após o evento de Brumadinho, nós reunimos mais de 200 técnicos de mineradoras na Fundação Dom Cabral, lá na Alphaville, justamente para discutir qual vai ser o futuro da mineração, né? Porque só tinha um caminho, que é mudar. Né? Mudar, ser mais transparente, junto à sociedade, junto às comunidades que estão ao entorno dos empreendimentos, ou seja, foram definidos ali 12 grandes temas, onde nós lançamos a Carta Compromisso perante a sociedade. Essa Carta Compromisso, assinada pelo IBRAM, coloca ali 12 grandes temas. Vou citar, não sei todos de cor, mas vou citar alguns. Segurança de barragens, gestão de águas, gestão de resíduos, relacionamento com a comunidade, desenvolvimento local, diversidade, comunicação, ou seja, 12 grandes temas elencados com propostas e compromissos a serem atingidos. Passou um ano, nós vimos que aquilo ali era exatamente o ISD. É um conceito novo que chegou, mas basicamente quem está aqui de empresa sabe que o I e o S já são adotados há muitos anos, todas as empresas já trabalham com o I e o S, e a governança veio aí justamente para fechar, né, esse tripé aí do ISD. E vimos que exatamente o que a gente estava desenvolvendo era o ISD. Aí passamos a chamar esses compromissos como o ISD da mineração. Hoje nós estamos há 3 anos e meio, há quase 4 anos desenvolvendo esse trabalho, esse projeto. Cada minerador é responsável por um desse grupo de trabalho e também tem a participação do IBRAM, ou seja, elencando ali planos de ação e metas a serem atingidas. Aí temos metas para 2025, 30, até 50, dependendo do assunto, dependendo do tema, dependendo da ação a ser feita, para que a gente comece não comece, né? A gente já está, para a gente apresente para a sociedade qual que é a nossa melhoria do setor. Então, para quem tiver interesse, o projeto e os seus resultados estão na nossa página, na internet, né? ibram.org.br, e fiquem à vontade para verificar isso. E voltando aqui um tema do ODS, que o Adriano comentou, parece que o mundo descobriu o carbono. Né? Carbono virou a bola da vez da comunicação, todo mundo fala assim em carbono, em mitigação, em redução. As pessoas às vezes esquecem um pouco da adaptação, porque nós já chegamos, é um tema que eu estudo e é um mestrado em cima disso, que nós já chegamos num ponto de que não existe mais retorno do que era antes em termos de aquecimento global. Nós podemos frear esse aumento, isso a gente pode, mas no frear a gente também tem que se adaptar. Cada vez mais os eventos extremos estão acontecendo no mundo e no Brasil. Todo dia vocês veem aí nos jornais, no norte uma seca extrema que está acontecendo e no sul inundações extremas, né? E por aí vai. E isso afeta diretamente as nossas operações, né? A gente tem que calcular esses riscos, colocar eles todos em evidência, em transparência, com todos os stakeholders e desenvolver nosso plano de ação. Então, essa questão da mudança do clima é importante. Tanto é que na quinta-feira agora nós estamos lançando em Brasília, assinando um acordo com o Reino Unido de um projeto de descarbonização da mineração, onde os especialistas do Reino Unido vão vir aqui ver todos os processos industriais da mineração, onde tem a oportunidade de reduzir gases de efeito estufa. Aí entra a questão do transporte, aí vai para escopo 3, dependendo da situação. Escopo 3 é fora a empresa, né? Por exemplo, a Vale que está exportando para a China, né, nos seus navios, o minério de ferro, entra também essa contabilidade das emissões de carbono e propostas de redução, aí com mudanças de combustíveis e por aí vai.
Então esse é um dos principais projetos que a gente está liderando agora, além de outros. O último que eu vou mencionar, já para passar a palavra, porque eu sei que o nosso tempo aqui é curto, que é o de diversificação econômica em territórios minerados. É um projeto que eu estou liderando dentro do IBRAM, que é justamente o que vai acontecer naquele território após a saída da mineradora. Nós temos um caso emblemático em Itabira, que é uma cidade que move em cima da operação da Vale, há muitos anos, onde a Vale nasceu, né, que está aí mais ou menos com os dias contados, por volta de 10 a 12 anos, vai ter a exaustão da sua lavra, né, da mina. E temos que identificar alternativas para isso, né? Como que aquela região vai continuar a ser próspera e continuar tendo a renda, né, de que todos hoje obtêm. Isso muito está baseado também em parte da CEFEM, que é o royalty da mineração, que também vai contribuir para esses estudos que a gente tem feito. Tem vários municípios aqui de Minas Gerais que a gente já está fazendo: Itabira, Conceição do Mato Dentro, Itabirito, Nova Lima, Itatiaiçu, e vamos iniciar em Paracatu também. Então é mais uma ação aí que nós estamos desenvolvendo em parceria com algumas entidades. Ou seja, parceria é o melhor, né, professor? A gente não consegue fazer nada sozinho. O melhor que tem entidades é fazer parcerias. Nós temos parcerias com a Federação das Indústrias de Minas, com a AMIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, com o SEBRAE Minas Gerais, com o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também o BDMG. Então, poucas das ações que a gente está fazendo aqui no Brasil, poucas não, são várias, mas poucas que eu estou falando aqui. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para completar aqui. Você já falou da descarbonização. O IBRAM possui uma estrutura e uma integração com a Mining Hub. Como esse hub trabalha e quais são os avanços que o setor mineral absorve com esta iniciativa? Perfeito, professor. O Mining Hub, para quem não conhece, é o primeiro hub de inovação aberta do mundo que a gente tem conhecimento. O que é essa inovação aberta? Nós temos associados, mineradoras e também cadeia da mineração. O escritório do Mining Hub fica conosco aqui, está dentro da estrutura do IBRAM, aqui em Belo Horizonte. Estão todos convidados para conhecer ali também. E qual que é o foco? Inovação aberta. A partir do momento que... como funciona, né? Vou falar para ficar mais didático aqui. Uma mineradora, a Samarco está com a gente, né? Hoje a presidência do Mining Hub está com a Samarco, né? E a cada ano a gente vai mudando a empresa mineradora. A próxima será a Mineração Rio do Norte, MRN, e depois vai vir a Nexa em 2025. A empresa mineradora, ela apresenta um desafio de uma solução, né, que apresente para ela uma solução, seja diversa, seja técnica, seja de gestão, seja comportamental, né? Por exemplo, eu quero saber aqui no meu mineroduto, eu quero reduzir o consumo de energia no meu mineroduto ou o consumo de água. Me apresente uma solução para isso. Então, é feito um edital, esse edital é repassado para as startups ou empresas de consultoria que apresentam as suas propostas de solução. É feita uma prova de conceito, a partir dessa prova de conceito, a empresa que foi selecionada para desenvolver o projeto, a mineradora banca o projeto, né? E uma vez instalado e dando todo o recurso, obviamente, após essa prova de conceito, já verifica que o projeto é viável. Uma vez implantado, vamos dizer, essa tecnologia ou essa solução, ela é compartilhada com todo o ecossistema do Hub. Por isso que é um Hub de inovação aberta. Tem outros países que já vieram até aqui, Chile, Peru, para poder verificar como que roda fazer um benchmark, né, com esse nosso Mining Hub. Então, de uma certa forma, bem rapidamente, é assim que funciona. Nós já estamos no 9º ciclo, esse ciclo a cada um ano ou um pouco menos de um ano, de identificação de várias soluções de vários temas. Também está disponível, né, pela internet, né, no Mining Hub. Quem procurar lá vai poder ter mais resultados, né, e números do que vem sendo feito. Obrigado, Alexandre.
Antes de nós encerrarmos, nós vamos abrir aqui para algumas perguntas. Então, quem desejar fazer alguma pergunta, por favor, já tem uma lá no fundo. Gustavo Pimenta. Obrigado aí, Bernardo. Duas perguntas, né? Uma é conhecer um pouco mais a fundo dos desafios do Samarco ali, das estruturas remanescentes lá, se ficaram algumas barragens, quais são os níveis, né? Se tem barragem nível 1, nível 2, nível 3 lá. E uma outra pergunta para todos aí da banca é que parece que está havendo uma fuga das barragens, né? E as barragens de alteamento montante foram proibidas, mas as barragens de alteamento jusante ou de alteamento de centro, elas ainda são soluções viáveis, né? E a gente está vendo uma certa fuga de barragens de maneira geral, tanto nas usinas hidrelétricas também, que também diminuíram os reservatórios, diminuiu a quantidade de barragens que estão sendo construídas no Brasil, e a mineração está indo para essa linha também de apostar muito em empilhamento drenado e talvez com um rigor de legislação, né, abandonando soluções em barragens que ainda poderiam ser viáveis, né, tecnicamente. Quero passar a palavra para vocês e ficar organizando vocês a respeito disso. Gustavo, obrigado pela pergunta. Primeiro ponto importante, a Samarco, as estruturas da Samarco estão todas estáveis, todas com suas declarações em dia, a gente não tem nenhuma estrutura com nível de alerta. O nosso processo de descaracterização hoje é um cumprimento de um requisito legal. Então, logo que acionados, fizemos um planejamento e seguimos esse planejamento, que é longo, pelo porte da estrutura. Então, a primeira parte da pergunta é essa: a gente não tem nenhuma estrutura com nível de alerta. Em relação à fuga das barragens, eu vou preferir responder o inverso. Assim, nós estamos buscando novos meios de disposição, não são ações excludentes, tá? A Samarco hoje ela tem buscado desenvolver tecnologias para que faça a disposição desse segmento de uma forma diferente, sem nenhum prejuízo de outras metodologias. Um ponto que eu gostaria de ajustar: a gente não trabalha com empilhamento drenado atualmente. A Samarco não tem utilizado dessa metodologia nesse momento. A gente trabalha com rejeito filtrado. Então nós temos um material empilhado que tem aí o seu teor de sólido aproximando aí 85%, 87%. Então não é o empilhamento drenado. E o grande desafio é esse, de trazer novas soluções para o mercado da mineração, sem questionar outras soluções, né, porque o setor é muito amplo, muito grande e pode necessitar do uso de barragem. Nesse caso, a Samarco não está focada em novas metodologias. E o que mais exige hoje da gente é a lama, um material muito fino, hoje uma solução extremamente robusta, que é à disposição em cavas confinadas, mas que naturalmente apresenta aí uma grande oportunidade de aprofundar em soluções para a lama, eventualmente de tornar esse rejeito um subproduto, um produto, pelo alto teor de ferro que ele possui. Então, a segunda parte, eu diria assim, não estamos focados no uso da barragem, porque a gente quer buscar novas alternativas para o mercado da mineração. Gustavo, né? Gustavo, respondendo essa questão da fuga, realmente sim, tem acontecido das empresas caminharem para a disposição segura, né? Isso já é uma realidade, principalmente em Minas Gerais, onde essa regulamentação está mais presente, mais forte.
Existem tecnologias, né, obviamente, como a Samarco tem feito, outras empresas também. Aí sim também de se preocupar com a própria disposição dos rejeitos a seco, né? A questão da segurança, não da barragem, mas aí também do empilhamento de rejeitos. Mas é uma situação que a engenharia está aí para fazer isso, né? Mas o que, assim, a gente tem falado muito, o método montante, ele foi condenado, mas é um método que muitas empresas no mundo todo utilizam, e com muita segurança. Então, esse é o primeiro ponto. Os demais métodos, né, o central e a jusante também, né, obviamente, são outros que estão sendo ainda utilizados aí, principalmente em outros estados. Mas existe sim, mais pela comoção que aconteceu dos dois eventos, né? E os dois eventos eram barragens a montante, né? Então, existe esse pensamento, poxa, se existe uma tecnologia, vou caminhar para ela, né? Então, é mais nesse sentido. Bom, eu vou me ater a falar só sobre o potássio, para não entrar nos outros, mas vocês sabem como é que é tratado o rejeito na mina de Taquari e Vassoura? Então, mais uma coisa que a gente vai ter de aprendizado hoje, ele é bombeado para o mar. É sal de cozinha. E o sistema de empilhamento para depois fazer o backfill é uma técnica já utilizada no mundo inteiro, em várias minas, principalmente do Canadá, da Bielorrússia, da Rússia, entre outros. O mais importante aqui é aquela palavrinha que está ali, que eu sinto falta de uma outra, que é inovação e tecnologia. Eu acho que a gente evolui com esses métodos a cada tempo, né? Eu comentei com vocês que na bacia evaporítica de Saskatchewan tem 17, não, eu acho que eu falei aqui rapidamente, mais de 20 minas. Na época que eu estava na Petromisa, que o meu trabalho lá foi exatamente a de contenção de inundações, 19 daquelas minas já tinham sido inundadas no Canadá. E a hora que eu falo inundar uma mina de sal, é inundar até a boca. E o sistema de contenção tecnológico é exatamente para você poder tirar as pessoas, para não ter nenhuma fatalidade, e você tirar o máximo de equipamentos possíveis, para você minimizar o seu prejuízo. E aí entra a questão fundamental. O método que você vai usar, ele é influenciado até pela economicidade do seu projeto. Um projeto hoje, no caso de potássio, ele pode ser inviabilizado por causa de situações conforme você aplicar a tecnologia, por causa do custo. Então é muito importante isso. E aí, Bernardino, aproveitando e pegando uma carona no carbono que você comentou, nós estamos com um projeto hoje que é o projeto que produz o potássio mais verde do mundo. E uma das coisas é por causa da VLB, que trabalhou muito nas hidroelétricas e fez com que a nossa matriz energética brasileira seja 84% renovável hoje, enquanto a canadense e a russa e a Bielorrússia também, em torno de 40% a 45%, porque eles geram energia queimando gás e carvão. Só para vocês terem uma ideia, comparando o nosso projeto com um projeto similar nestes países, dá 1,2 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano a menos. Fora o diesel que se gasta para tirar um material de Saskatchewan, que está no centro do Canadá, e levar ele de trem 2.000 quilômetros até Vancouver, e mais de 10.000 quilômetros para vir de navio até Santos ou Paranaguá. E subir de caminhão até o Mato Grosso. Lógico que o nosso vai ter que sair de Altazes, no Amazonas, e descer por barcaças até portos próximos ao Mato Grosso, depois de caminhão. Só que o nosso vai pegar, assim como alguns desses de Santos e Paranaguá, o frete de retorno do nosso agronegócio. Então, desculpe, eu entrei num outro assunto aqui, mas é porque me mandaram a mensagem aqui. Fala que o nosso projeto é muito sustentável, por favor. E é, gente. E é muito sustentável. É uma mina subterrânea que não vai necessitar de nenhum desmatamento de mata virgem da floresta amazônica
porque a área onde nós vamos colocar a nossa planta, que é mínimo, é 500 hectares no máximo, já foram degradados por atividades econômicas anteriores. São pastos, pode visitar as nossas páginas e ver as fotos lá, porque Autazes, inclusive, é conhecida como a maior bacia leiteira do Amazonas. E engraçado é que é bovina e bufalina. E aí a gente está pesquisando isso porque é muito interessante, porque o que nós vamos proporcionar é exatamente uma possibilidade de regenerar isso e reabilitar essas áreas após a vida útil do projeto. Porque, como você falou, né, o projeto de mineração tem início, meio e fim. Então é muito interessante isso. Desculpa, eu tenho que parar de falar. Bom, vou completar então esse ciclo. O Gustavo mencionou que também as barragens foram construídas para contenção, para reservação de água, para geração hidrelétrica, também não está se fazendo mais. Mas existem muitas explicações, né? Primeiro é o seguinte, o Superchete falou foi o Superchete mesmo que diz das enchentes do sul, não é isso? Desculpa, foi o Alexandre. Enchentes no sul e seca no norte. No norte nós temos o Dinox, que toma conta desse assunto de falta d'água no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Principalmente no Nordeste. E no Sul, aliás, no país todo, nós tínhamos o DNOS, que se preocupava com as enchentes. O DNOS foi extinto em 1990, pelo governo Collor. Então ninguém olha mais negócio de enchente. E para fazer contenção de água, você tem que ter uma barragem, um dique, alguma coisa desse tipo. E nada está sendo feito nessa direção. Quanto às barragens para geração hidrelétrica, nós temos nosso parque de geração elétrica. Hoje ele está praticamente dirigido para solar, energia solar e energia eólica, que tem subvenção do governo, enquanto que as hidrelétricas não têm. Então já há um descompasso em preço de megawatt gerado. Além disso, a parte ambiental desses dois ramos de geração, tanto a solar quanto a eólica, os impactos ambientais são menores, realmente, do que se fazer uma hidrelétrica com reservatório. Hidrelétrica com reservatório não tem sido feito mais. Acho que os últimos que foram feitos foi no princípio dos anos 2000, com algumas barragens do Rio Uruguai. Aqui em Minas Gerais foi Irapé, em Goiás foi Serra da Mesa, não se fala mais. Todos os aproveitamentos hidrelétricos construídos a partir talvez de 2007, 2008, são a fio d'água no Brasil. Só para você ter uma ideia, no Rio Madeira tem as duas grandes hidrelétricas, Geral e Santo Antônio. Lá a geração a fio d'água, lá, geração normal, média, dá ordem de 8.000 megawatts. E Belo Monte, a potência instalada dá ordem de 11.000 megawatts. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos falando de 20.000 megawatts, isso é praticamente 20% da geração hidrelétrica no Brasil. Tudo a fio d'água. Chega na seca não gera nada. A potência instalada em Belo Monte é 11.000 megawatts. Chega a gerar 1.000 na seca. Às vezes, tem que botar meia máquina, aquela máquina de 600 megawatts, botar meia máquina, um quinto de máquina, 20%, porque tem que deixar água para a volta grande do Xingu. Quer dizer, nós estamos diante de problema. Agora, reservatório é nada mais do que a bateria. Nós estamos falando muito em lítio agora. O lítio tem seus problemas também. Quer dizer, todo mundo fala em carro elétrico. Carro elétrico precisa de bateria. Bateria precisa de lítio. Como é que nós vamos fazer com isso? Então, o reservatório é a bateria, um grande reservatório é uma grande bateria. O que nós temos aí foram feitos a partir de 1960, a partir de 50, 60, 70, foram construídos grandes reservatórios que suportam essas energias não despacháveis. No caso, solar,
e eólico. Não despachava. Aquilo flutua, você tem que ter uma base. E a base é o reservatório que está construído 50 anos atrás. Esse é por isso que não se constrói mais. Mas há, inclusive, no próprio CBDB, um movimento de sensibilizar o governo para se preocupar um pouco mais com essa base, tanto para geração quanto para a contenção de cheias, porque no sul agora foi uma catástrofe. Morreram muitas pessoas durante cheias. Né? Não devia estar acontecendo mais no país. Né? Tá certo? Então, continuamos aí com as perguntas. Alguém mais deseja fazer alguma colocação? Boa tarde, meu nome é Frederico, eu sou da CSN Mineração. E a minha pergunta é mais voltada ao Roberto, mas assim, deixo aberto aos demais para contribuírem. E é sobre a disposição, né, o empilhamento de rejeito filtrado. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é a necessidade de espaço e a umidade que o rejeito sai da filtragem. E, assim, durante o processo de empilhamento, a gente precisa fazer com que o rejeito chegue ali próximo da umidade ótima para que a gente possa compactar e lançar uma nova camada. Só que isso demanda um certo tempo e, às vezes, a nossa capacidade de empilhamento não é suficiente para atender a produção da nossa filtragem. Eu queria entender se na Samarco isso é um desafio e, se sim, qual que é a estratégia que ela está tendo para melhorar a eficiência do empilhamento de rejeito. Frederico, a pergunta é... Obrigado pela pergunta, né? Hoje a Samarco não tem convivido com esse problema, porque o rejeito que nós empilhamos é o rejeito arenoso, que sai do beneficiamento do minério de ferro. Nós temos a umidade de saída desse prédio de filtragem em torno aí de 87% do sólido, 13% de umidade. Esse material, nem no período chuvoso, ele tem requerido áreas de disposição de material fora de especificação, ainda que isso tenha sido previsto. Então, nós previmos uma área para disposição de material fora de especificação. Isso é uma realidade nos projetos atuais. Entretanto, para essa pilha, a gente não utiliza dessas áreas. O material nosso hoje ele tem um alto grau de compactação da disposição. Se não me engano, está 98%, algo assim. Ele tem um comportamento ótimo. Esse material ele nos preocupa mais quando ele está muito seco do que quando ele está um pouco úmido. Então, como o processo industrial ele é muito constante, tem funcionado muito bem. E para colaborar com todo o grupo, né, você começa a discutir o tratamento do material fino, e isso ganha uma relevância muito rápida. Então, qualquer mistura fina que você coloca com esse rejeito arenoso, aí traz com força a necessidade de áreas de exposição de material fora de especificação. Basicamente, em dias com alto índice de pluviométrico, você vai ter que encostar esse material um pouco, parar a disposição e depois abrir os panos ali e retomar o crescimento uniforme da pilha. Isso aí é muito genérico, mas não vai fugir disso. Mas a gente só percebe isso quando o material é mais fino. Hoje, não tem sido um problema, mesmo com as nossas altas taxas. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Andrei? Desligou? Muito obrigado, né, pela mesa redonda. Uma pergunta que eu tenho, que é uma dúvida minha para a hidrologia, mas acho que vale para a geotecnia e demais. Como a gente veio do setor hidrelétrico, né, seu Bernardino, a gente tem uma Eletrobras, né, que organizou os critérios de projeto de usinas hidrelétricas, e eles são aplicados, vamos dizer, aceitos no Brasil inteiro. Há viabilidade, há essa oportunidade de existirem também esses critérios na área de mineração? Por exemplo, o IBRAM poderia convocar todos os envolvidos, como na época foi nos anos 2000, todos os geradores, Copelsim, todos os especialistas de todas as áreas fizeram parte de um grupo de estudo que montou esse critério. Ele serve como referência para a gente, como suporte para o empreendedor e para o projetista, por exemplo.
há a possibilidade, há a viabilidade de existir um documento como esse na mineração? Andrei, muito obrigado pela pergunta e também sugestão, né? Eu acho que veio mais uma sugestão. É possível, sim. Nós temos uma área, um departamento dentro do IBRAM, que é o CONIM, que é o nosso Conselho de Normalização. Tá? Eu acho que isso aí vai em cima de uma normalização para o setor. Nós temos total capacidade de desenvolver isso desde que chegue a demanda. E, juntamente com a ABNT e com os nossos especialistas, nós podemos construir essa normalização nesse sentido. Tá? Bom, Andrei, já existem algumas, o ICMM é um exemplo, e as próprias normas do SIM do Canadá, né, que foram revistas em funções até dos últimos acidentes. Vale lembrar que existem em torno de 7 a 8 acidentes com barragens no mundo, né, todo ano. Então, o acidente que a gente cita aqui sempre, né, que aconteceram aqui no Brasil, foram precedidos de um grande acidente no Canadá, que ambientalmente pode ter sido até tão quanto os acidentes que nós tivemos aqui. E isso é igual, eu faço sempre uma comparação, e aí, desculpa, eu estou tirando o boné da Potássio do Brasil e botando o meu de profissional da área, é a mesma coisa quando tem um acidente de avião. O que se faz quando tem um acidente de avião? Faça-se uma grande investigação, às vezes coloca os aviões no chão, igual o 787, 737-800, inclusive da Gol, ficaram no chão durante muito tempo, até que fosse feita toda a investigação, toda a situação de melhoria daquilo. E é isso que eu vejo acontecer, principalmente nessa inovação e tecnologia que eu comentei aqui na minha última fala. Sobre normalização, a ANM editou, a BNT editou uma norma aí na área de mineração, tem uma norma de barragens. A ANM. O CBDB, juntamente com a BNT, estão atualmente desenvolvendo normas no campo das barragens para armazenamento de água. Né? Então, talvez seja o caso de se pensar em uma coisa similar no campo da mineração, porque a normalização, quer dizer, não é obrigado, mas é um rito que deva ser seguido. Você mencionou normas do Canadá, tudo bem, mas são do Canadá, eu não posso trazer uma norma do Canadá e aplicar aqui. Você tem que seguir a norma do Canadá. Eu acho que nós devemos seguir as normas brasileiras. Claro que as informações advindas do Canadá, no caso da mineração, assim como nós seguimos a do Corps of Engineers, o Bureau of Reclamation, quer dizer, essas coisas funcionam para nós. E nos critérios de projeto da Eletrobras, esses ensinamentos e essas fundamentações são lá seguidas, né? Seguidas à risca. Então, eu acho que a normalização é uma coisa muito interessante que precisa de fato ser feita. Né? Mais alguma pergunta? Não havendo, eu passo a palavra, agradeço primeiramente ao Roberto, a disponibilidade de tempo para estar aqui conosco, ao Alexandre, ao Adriano, em particular o meu agradecimento a vocês. Eu acho que foi uma discussão muito rica. Eu aprendi muito aqui. Eu não sou da área, você sabe muito bem, sou do campo da universidade, mas a gente lê muito sobre essas questões e após o seu apoio lá, Adriano, nós, na VLB, desenvolvemos muitos estudos na área de mineração e hoje a Red 5 segue, vamos dizer, mais ou menos aquilo que vocês lá da J-Mendo nos recomendaram, né? E então a gente acaba por também aderir, né, com muito prazer ao caso da mineração, ao setor da mineração, que poucas palavras aqui das coisas mais importantes que nós temos no nosso país, né? A dependência do potássio, né? A dependência do minério de ferro, o alumínio, etc. Né? Nós somos um país que de fato
acho que Deus abençoou realmente a nossa terra. Né? O povo também é muito bom. O povo também é muito bom. Eu queria fazer umas considerações finais rápidas. Pois não. Bom, pessoal, eu achei que fosse ter mais perguntas, mas como é que vai chegar a energia elétrica em Altares? Só para vocês terem uma ideia, a margem direita do Rio Amazonas não tem energia elétrica, está chegando agora em Juruti, no Pará. Então nós vamos ter que construir uma linha de 500 kV, 165 km para ligar no grid em Silves, na subestação de Silves, que faz parte da conexão Tucuruí-Manaus. Então é só uma curiosidade por ter algumas ligações com a parte elétrica aqui. E eu gostaria de disponibilizar meu e-mail, é muito fácil, é adriano@potassiodobrasil.com.br, e todas as nossas redes sociais, Potássio do Brasil. Inclusive temos um canal no YouTube que tem vários vídeos sobre o projeto para quem quiser dar uma olhada. Então é só procurar lá no YouTube, Potássio do Brasil, e todas as sugestões que vocês tiverem são muito bem-vindas. Nós estamos construindo um projeto que é mais ou menos o que a gente estava falando assim, sobre construir normas ou colaborações nisso. Tem que ter participação de muita gente. Então, por favor, a gente pede aqui, contrapartida, é que vocês também colaborem com a gente, por favor. Só uma coisa interessante, acho que você não mencionou, o rejeito é sal de cozinha, HCl, é isso? NaCl. Só que não tem barragem no projeto de vocês. O sal é devolvido, acho que você não falou, é devolvido. Eu acho que eu falei, mas você não falou. Eu falo de novo. Você falou do Sergipe, que é descarregado no mar, do Sergipe no mar. O de vocês vai ser na própria escavação, né? Um volume grande, né? Porque parece que a Alita entra com mais de 60% do 70%. minério. 70%. Não, eu acho que eu mencionei, não mencionei? O nosso método de lava é câmaras e pilares alongados com o backfill depois. Ou seja, nós só vamos ter que esperar um tempinho, por isso que a pilha lá em cima é temporária. É a mesma coisa desse conceito aqui, né? Uma câmara dessa precisa ser aberta até o fim, para depois você começar a encher do fim para a entrada. E isso vale para a mina inteira. Giovanni. Bom, Adriano, Alexandre, Mestre Bernardino, Roberto, obrigado. Em nome da diretoria da Red 5, agradeço a brilhante contribuição, a dedicação do tempo de vocês. Acho que pelas perguntas, pelo interesse do pessoal ficar aqui até 6h30 da tarde, já extrapolamos aí mais de quase 1 hora do programado, é sinal que o pessoal estava bem interessado no papo de vocês, né? Em nome da diretoria da Red 5, também agradeço a presença de cada um que esteve aqui hoje à tarde, tá? Acho que para nós foi muito gratificante a quantidade de pessoas que esteve presente aqui hoje, e com certeza vamos repetir em outras oportunidades. E reforço o convite, temos um show aqui na sala aqui do lado para happy hour antes de ir embora para casa. Obrigado, hein? Até logo.